Deixa eu dizer algo que a gente não percebe de imediato na nossa tradução, mas que a gente percebe quando a gente lê o texto original. A linguagem de Marcos aqui está cheia de imagens militares. Ele está narrando para nós uma guerra. No verso de número 10, por exemplo, nós lemos que os demônios pediram que eles não fossem, atenção a esse verbo, enviados para fora daquele território. Esse verbo aí, traduzido por enviados, é um verbo às vezes relacionado ao movimento de tropas militares. O verso 11 diz que havia uma manada de porcos. Essa palavra traduzida por manada aí, às vezes era usada para se referir a destacamentos militares. Semelhantemente, quando Jesus pergunta o nome do demônio no verso 9, Gabriel, eu não queria que Jesus tivesse feito isso, viu? Mas ele fez, ele perguntou o nome do demônio. O problema é que aí, essa foi a única vez, na maioria das vezes ele expulsou sem perguntar. Mas algumas pessoas acharam que a partir disso devem ficar entrevistando demônios nas igrejas por aí, querendo saber o nome deles, matando a curiosidade e etc. Essa é a única vez em que Jesus faz isso. E interessantemente, ele não obtém a resposta com um nome. O demônio diz: o nosso nome é Legião. E legião era uma palavra ou um tipo de destacamento militar no exército romano antigo. Era um grupo de mais ou menos 6.000 soldados. O verso 13 diz que quando os demônios pediram para se apossarem dos porcos, Jesus, atenção a esse verbo, permitiu que eles fizessem isso. O verbo traduzido por permitir aí é um comando militar. Vai, é um comando militar. E nesse mesmo verso, o verso 13, nós lemos que a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Irmãos, é impossível ler isso com profundidade imaginativa sem nos lembrarmos de Êxodo 15 e do exército de Faraó sendo engolido pelo Mar Vermelho. Essa linguagem aqui de Marcos mostra que o encontro de Jesus com aquele homem tem a batalha espiritual como pano de fundo. Existe uma batalha espiritual acontecendo entre o reino de Deus e o reino parasita ou o reino de Satanás. E o texto diz que Jesus é poderoso o suficiente para subjugar e vencer o inimigo. Sabe qual é o detalhe curioso que nós temos aqui? É que não existe trocação, não existe enfrentamento de igual para igual. Jesus subjuga os demônios da mesma maneira que ele tinha subjugado o vento e as águas, com o poder da sua palavra. Ele simplesmente ordena e os demônios obedecem.